Então, para fazer a nossa matriosca, eu escolhi a cor Azaleia 6399. Tô usando agulha de 2,5 milímetros, certo? Vamos começar com o anel mágico. Então, vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Ajusto ele aqui. A minha próxima carreira de aumento, 6 aumentos dentro aqui dos 6 pontos, né? Então, 2 pontos baixos juntos em cada ponto de base. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? A nossa próxima carreira será uma carreira de 1 ponto e 1 aumento. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, eu vou colocar o meu marcador aqui para eu não me perder. E vou seguir agora fazendo um aumento. Então, eu fiz um ponto sozinho, agora um aumento. Agora, um ponto e um aumento. E vou seguir assim por toda a carreira até o final. Então, eu vou finalizar aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, vou tirar meu marcador. E agora, a gente vai subir uma carreira aqui, pegando o ponto aqui por trás dele, ó, pela base do ponto. Ó. Então, eu vou entrar aqui por trás, abraço o meu ponto, puxo o fio e faço o meu ponto baixo. Deixa eu marcar ele aqui. Então, vamos fazer de novo, ó. Então, pego o ponto por trás, abraço o ponto, puxo o fio e faço o ponto baixo. Cuidado para não pular nenhum pontinho. Tá? Então, ó, agulha de trás para frente, abraço o ponto, puxo o fio e termino o ponto baixo. Então, isso daqui, ó, a gente vai começar a criar esse degrauzinho aqui. A gente vai usar esses pontos aqui depois. Tá? Então, por isso que a gente tá fazendo dessa forma. Então, ó, agulha de trás para frente, abraço meu ponto e faço o ponto baixo, certo? Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. Então, vamos seguindo aqui. Enquanto eu tô fazendo aqui a minha carreira, vou pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se você já gostou dessa dica aqui. Se já tá gostando dos vídeos do canal, lembra de se inscrever também, ativar o sininho das notificações. E aproveita para compartilhar com uma amiga que também quer aprender amigurumi, crochê, ou que já faz também, certo? Isso ajuda o canal a crescer, o YouTube entregar para mais pessoas. Eu vou aproveitar também e deixar aqui embaixo no box de informação o link da minha lojinha no Moira. Lá já tem algumas receitas em PDF, então se vocês quiserem adquirir. Tá? E tem vários projetos vindo ao longo desse ano, tá? Então, fiquem sempre ligadinhas. E se você quiser que eu traga algum tutorial aqui, deixa também nos comentários, tá? Me deem ideias também do que vocês querem ver aqui, tá? De amigurumi e crochê. Ó, tô finalizando aqui a minha carreira. Deixa eu tirar aqui o marcador para mostrar como ela tá. Então, ó. Ficou, então, esse degrauzinho aqui, certo? Vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto aqui, agora, pegando da forma convencional, tá? Vou marcar aqui. Então, ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou finalizar aqui minha carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto. Essa carreira serão 2 pontos e um aumento. Fiz aqui meu primeiro ponto. Vou fazer já o meu primeiro aumento aqui. Ó, os gatos tão nervosos aqui. Vai, Zoé. E aí, vou seguir fazendo 2 pontos e um aumento. Certo? Então, essa carreira inteirinha será dessa forma.
2 pontos e o aumento. Vou fazer aqui a carreira e já venho dar continuidade com vocês. Pronto, o gatinho deitou aqui. Terminei aqui a carreira de 2 pontos e um aumento. Agora, a gente vai fazer o nosso último aumento, que serão 3 pontos e um aumento. Então, vou marcar aqui a meu primeiro ponto. Então, eu fiz 1, 2, 3 e agora, opa, o aumento. E vamos seguir assim por toda a nossa carreira, fazendo 3 pontos e um aumento. Então, eu vou concluir aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Então, 2 carreiras aqui de ponto baixo, de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final das minhas 2 carreiras. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. Então, a nossa última carreira de aumentos foram 3 pontos e um aumento. A gente agora vai fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, eu fiz meu primeiro ponto, segundo, terceiro e agora uma diminuição. Então, vamos seguir assim por toda a carreira. 3 pontos e uma diminuição. Então, vou seguir aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu marco aqui meu primeiro pontinho. E vou seguindo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo aqui por toda a minha carreira. Eu tô fazendo aqui o ponto em X, mas você pode fazer esse tipo de ponto ou ponto em V também. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro os 2 tipos de pontos. Se você ainda não conhece, eu vou deixar linkado ele aqui em cima, que aí depois você assiste ele lá, tá bom? Então, hoje, eu fiz durante muito tempo o ponto V, mas hoje, para minha tensão de ponto, para a agulha que eu tô usando agora, o ponto X para mim tá ficando melhor. Tô achando que meus trabalhos estão ficando melhores assim. Mas também, dependendo do que eu vou fazer também, às vezes eu mudo pro ponto V, tá? Então, ó, fizemos aqui mais uma carreira. Agora, carreira 2 pontos e uma diminuição. Então, carreiras pares, eu separo meu primeiro bloquinho. Então, eu fiz um ponto, vou fazer uma diminuição. E agora, eu sigo fazendo 2 pontos e uma diminuição. Então, fiz 2 pontos e agora uma diminuição. E vou seguir assim por toda a minha carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então ficou um ponto sozinho aqui. Agora, a próxima carreira, ponto sobre ponto. Vou marcar aqui meu primeiro ponto. E vamos seguir fazendo toda a carreira aqui de ponto sobre ponto. Então, eu vou concluir aqui a minha carreira e venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira de ponto sobre ponto, vou fazer mais uma carreira aqui de ponto sobre ponto, tá? Então, vou marcar aqui meu primeiro pontinho e vamos seguir fazendo, opa, mais uma carreirinha aqui de pontos sobre pontos, tá? Então, vou concluir aqui a minha carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, agora uma carreira de diminuição. Agora vai ser um ponto e uma diminuição. Então, marquei aqui meu primeiro ponto. Próximo, uma diminuição. E vamos seguir assim por toda a carreira. Como tá pequenininho aqui, eu prefiro deixar assim dobradinho do que deixar meu dedo dentro da peça. E uma diminuição. Então, vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. Tá? E aí, a próxima será de ponto sobre ponto. Ao final dessa carreira de ponto sobre ponto, nós vamos trocar a cor para começar a fazer a cabeça da nossa matriosca, tá? Então, quando chegar ali no... Eu vou concluir aqui. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto para mostrar a troca
da cor, certo? Então, já volto. Cheguei aqui no meu último ponto, então, vamos trocar a cor. Então, vou começar o ponto e finalizo o ponto com a nova cor. Deixa eu tirar já esse marcador aqui, para ele não me atrapalhar aqui. Então, vou pegar aqui a cor que eu escolhi para fazer a parte da cabeça, né, do rostinho. Opa. E agora, eu ajusto todo mundo aqui. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, já com a cor nova. E já vou arrematando aqui esses fios. Então, vamos fazer toda a nossa carreira aqui de ponto sobre ponto. Então, eu vou concluir aqui a carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, então a nossa próxima carreira será uma carreira de aumento, um ponto e um aumento. Então, vou marcar aqui. E no próximo, um aumento. Então, eu vou seguir assim por toda a nossa carreira, fazendo um ponto e um aumento. Então, vou concluir aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, a próxima será de 2 pontos e um aumento. Então, eu vou fazer meu primeiro pontinho aqui. Vou marcá-lo. Vou fazer meu primeiro aumento. E agora, eu vou seguir fazendo 2 pontos e um aumento por toda a minha carreira, certo? Então, vou concluir aqui a carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Vou marcar aqui meu primeiro pontinho. Então, vamos seguir assim, fazendo ponto sobre ponto durante 5 carreiras, certo? Então, eu vou fazer as minhas aqui e venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final das minhas 5 carreiras e já enchi aqui o meu corpinho, tá? O corpinho, por enquanto, ó, não tá ficando em pé. A gente vai fazer aqui um trabalho para que ela fique em pé e não tenha que usar nenhum papelão, PVC, nada aqui, tá? Então, não vai ter nada aqui na base dela, porque já fiz muito disso, né, de colocar essa base, mas na hora de lavar, com o papelão aqui dentro, como que a gente vai lavar? Não dá, né, pra ficar lavando. Ou estraga o papelão. Então, agora eu faço de uma outra forma pra que as peças fiquem em pé, sem precisar colocar nada aqui dentro delas, tá? Então, fiz aqui as 5 carreiras, agora a gente vai começar as nossas diminuições. Então, a última carreira de aumento foram 2 pontos e aumento. Então, agora a carreira de diminuição, 2 pontos e uma diminuição. Vou dividir aqui meu primeiro bloquinho. Então, eu fiz um ponto, já faço uma diminuição. E vou seguir a carreira fazendo 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, vou fazer isso por toda a carreira e já venho mostrar aqui pra vocês. Finalizei aqui a carreira, a próxima carreira, um ponto e uma diminuição. Então, vou marcar aqui meu primeiro pontinho. E vou seguir pela carreira fazendo agora, fiz um ponto, uma diminuição, e vou seguir assim por toda a carreira, fazendo um ponto e uma diminuição. Então, vou concluir aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, já coloquei um pouco de enchimento aqui na cabeça. Vou fazer o seguinte, vou fechar metade aqui, e aí eu coloco mais enchimento se for necessário, tá? Então, aqui é uma carreira de 6 diminuições. Então, aqui, vamos com cuidado para não ficar puxando essa fibra para fora. Então, 1, 2. Fazer aqui meu terceiro ponto. Acho que não vai precisar de mais fibras. Vamos ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos colocando assim sempre pelas laterais. Que a gente consegue moldar bem direitinho a cabeça e saber se precisa de um pouquinho mais de fibra. Vamos colocar mais um pouquinho.
Empurrando aqui bem no meio. Acho que agora tá bom, tá? Aqui eu não coloquei os olhinhos porque eu vou colocar o olhinho de pupila, que vai ser coladinho aqui, tá? Se quisesse colocar o olho de travinha, aí a gente ia colocar, ó, aqui são as carreiras de ponto sobre ponto. Então, ó, 1, 2, nessa segunda, entre a carreira 1, desculpa, entre a carreira 2 e a 3, seriam os olhinhos de trava, tá? Ficaria bem aqui, ó. Aqui, ó, carreira de aumento, primeira carreira sem aumento, segunda carreira. Então, entre a carreira 2 e a carreira 3, tá? É aqui também que eu vou colocar os meus olhinhos de pupila. Então, vão ser olhinhos colados. Então, aqui vou finalizar aqui o fechamento da minha peça. Vou cortar aqui o fio para fazer o anel mágico invertido, certo? Então, tá assim, por enquanto, o corpinho da nossa matriosa. Peguei aqui a minha agulha para fazer aqui o arremate da cabeça. Então, bora lá arrematar fazendo o anel mágico invertido. Então, passei por dentro de todos os pontinhos, vou ajustar aqui. E vou ver aqui onde que é a parte de trás dela. Eu escolhi que a parte de trás vai ser onde tem a mudança aqui do fio, tá? Passar algumas vezes aqui dentro, porque essa linha fica junto com o enchimento, e aí não solta. Por aqui não solta, não. Mas é só mais uma segurança, né? Então, está aqui corpinho e cabeça finalizado, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte da toquinha dela aqui, né, da cabeça dela. Ela não vai ter cabelo, sim, ela vai ter cabelo, mas o cabelo dela vai ser aqui, colocado só aqui na frente, de uma forma diferente. A gente vai começar a fazer aqui o capuz da roupinha dela. Eu escolhi um verde escuro, que é o código é 573, tá? Então, eu vou fazer com esse verde. Tinha feito alguma coisa aqui, eu desmanchei, não faço ideia do que era. Então, eu vou usar essa linha aqui, que já tá assim. Vou deixar ela de ladinho aqui. Então, a cabeça aqui, a gente fez até 2 pontos e um aumento. A gente vai fazer a mesma coisa pro capuz, tá? Então, bora lá. Então, aqui não tem muito mistério. Então, vai começar com o anel mágico. 6 pontos dentro do anel mágico. E aí, depois a gente vai fazer a carreira de 6 aumentos, depois 1 ponto e um aumento, 2 pontos e aumento, igualzinho a gente fez aqui, tanto no início como na cabeça. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer até essa carreira de 2 pontos e um aumento, tá? Então, já volto. Cheguei aqui ao final da carreira de 2 pontos e um aumento. Vou fazer mais uma carreira de aumento, mas vai ser uma carreira com quantidade de aumentos diferentes. Então, vou começar aqui, ó, vou fazer eu vou fazer 7 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora faço um aumento. E eu vou seguir assim por toda a minha carreira, 7 pontos e um aumento. Cheguei aqui ao final da carreira, agora vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, né? Então, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, vamos fazer 4 carreiras. Então, vou concluir aqui as minhas carreiras e venho dar continuidade com você. Cheguei aqui ao final das minhas 4 carreiras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, vou marcar ele. Vou fazer mais 3 pontos. 1, 2 e... Opa, tá fora da câmera agora que eu vi, desculpa aí. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos. 4 pontos. Agora, a gente vai fazer 13 correntinhas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. No primeiro aqui, eu vou pular a primeira correntinha, na segunda eu vou fazer um ponto baixíssimo, e agora eu sigo voltando com pontos baixos. Então, pontos baixos aqui por toda a nossa carreira de correntinhas. Então, vamos seguir assim até chegar ali de novo na nossa base. Então, chegando aqui, faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. Então, está assim, ó. Vou colocar aqui na cabeça para vocês entenderem o que a gente tá fazendo. Então, a gente tá fazendo isso daqui, ó. A gente vai passar, a gente vai formar um lencinho aqui na cabeça, tá? Então, por isso que eu fiz menos carreiras aqui, pra dar pra gente fazer toda essa volta, tá? Então, agora aqui eu vou fazer toda essa volta até chegar aqui, tá? Vamos ver quantos pontos vão ser. Então, nós vamos fazer agora aqui 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vamos fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou pular a primeira, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. E voltamos fazendo pontos baixos até o final aqui das nossas correntinhas. Cheguei aqui, então, ao final da carreira, né? Continuei fazendo os pontos baixos aqui até o final. Opa, faltou um ponto aqui, agora que eu vi. Faltou um pontinho aqui. Eu vou cortar meu fio aqui pra arrematar. Então, vou esconder aqui o meu fio aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha dourada pra fazer aqui mais uma carreira para fazer o acabamento dela. Se você não quiser fazer com a linha dourada, você pode continuar fazendo com essa mesma cor de linha ou escolher uma outra cor. Eu vou usar essa linha dourada aqui, que é a linha princesa. Eu gosto bastante de usar essa linha nos meus trabalhos. Vou usar a mesma agulha, até porque como é uma linha mais fina, para ela não ficar tão solta na agulha. Vou pegar bem aqui. Essa linha é uma linha que precisa queimar a pontinha dela, tá? Porque ela escorrega. Então, vamos trabalhar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, a gente vai dar a voltinha em toda aqui a abinha. Então, vamos lá. Vou fazer essa primeira aqui com vocês, para vocês verem como que eu vou fazer. Então, se for continuar com a linha amigurumi, é a mesma coisa, tá? Não arremataria e continuaria mais uma carreira. Ou, se quiser mudar de cor, também muda a cor e vem fazendo um ponto sobre ponto aqui. Já vou puxar esse fio pra cá, já deu pra arrematar ali. Então, aqui, um ponto sobre cada ponto de base. Agora, aqui a gente vai contornar esse detalhezinho aqui, tá? Então, vamos dar toda a volta nele. Eu vou fazer essa carreira de ponto baixo e mais uma carreira de um pontinho só pra ficar um arremate bem bonitinho.
Então, aqui em cima, pega bem aqui em cima. Tá vendo que aqui eu tô fazendo o ponto em V, não sei se vocês perceberam. Porque como esse fio é mais fino, se eu fizer com o ponto X, eu vou apertar muito ele. Tá? Fiz um aumentinho aqui só pra dar essa voltinha aqui do meu trabalho. Tá? Então, ó, vamos voltar fazendo ponto sobre ponto. Eu gosto de trabalhar com essa linha princesa porque ela tem um brilho. Então, eu gosto bastante de fazer os acabamentos de algumas peças com ela. Então, bora lá. Então, ó, cheguei aqui no final. Vou pegar aqui o meu próximo ponto, é bem aqui. E vou fazer isso por toda aqui a extensão. Então, vou continuar aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou continuar, fazer aqui ao redor até o final. Então, vou concluir aqui e já venho da continuidade. Cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou fazer um ponto junto aqui, onde eu iniciei. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou puxar um pouquinho mais o fio. Vou vir aqui na próxima correntinha, pegar essa argolinha e passar ela lá pra dentro. Esse fio, ele desfia, tá? Não tem problema ficar um pouquinho maior assim. Eu vou vir aqui, ó, vou pular aqui a carreira, ó. Tem 1, 2, 3. Vou colocar a agulha dentro aqui dessa argolinha e vou puxar o fio pra cá. Essa argolinha agora aqui, ela vai ficar lá dentro, tá? E eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, bem frouxinho aqui, só pra dar um detalhezinho a mais aqui na minha peça, tá? Então, uma carreira de puxar aqui pra deixar ela bem frouxinha. Então, eu vou fazer toda a minha carreira aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui no final, cortei meu fio, vou puxar aqui e com a minha agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate. Ela tem um fiozinho, ela tem um brilho aqui, tem que passar todo mundo junto na agulha, né? Não dá errado. E aí, então, tá aqui, eu vou passar por baixo aqui do meu fio. E introduzo aqui onde ele tava saindo e jogo lá pra dentro. Então, fica bem bonitinho aqui a finalização. Vou virar aqui. Puxar esse fio aqui, que esse daqui é da peça que eu ainda preciso arrematar, tá? Vou dar um nozinho aqui. E vou passar por dentro de alguns pontinhos. Esse daqui, como já tá aqui por dentro, eu posso só cortar. Aqui eu vou cortar também. Esse aqui eu ainda não arrematei, vou arrematar ele agora. Só vou passar também por dentro de alguns pontos. E posso cortar. E tem também aqui o do anel mágico, né? Que eu não tinha também arrematado, ó. Ele ficou preso aqui. Puxar ele aqui de volta. O anel mágico também eu vou passar por dentro de alguns pontos, só pra ter certeza que ele não solta. Não solta, eu nunca vi soltar. Mas, por precaução, não custa nada passar ele por dentro de alguns pontinhos também, né? E viramos a nossa peça. Então, ficou assim a nossa peça. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde é a parte de trás. Essa é a parte de trás. E aí, vai ficar assim. Ó, que bonitinha! Antes de fazer aqui os olhinhos, eu vou fazer aqui a parte de baixo. Então, como que a gente vai fazer aqui a parte de baixo dela? Vou jogar isso aqui pra cá. Vou voltar com o meu fio na mesma cor aqui. Se quiser fazer com fio também diferente, tudo bem. Pode até fazer com esse dourado. Mas eu vou continuar com a mesma cor aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar só
uma alcinha das duas correntinhas. Tá vendo que tem duas correntinhas aqui? Eu vou pegar uma alcinha só. E aí, eu vou introduzir aqui o meu fio. Vou fazer um ponto baixo junto aqui, nesse mesmo ponto. Vou aqui pro próximo, um ponto baixo. Venho aqui para esse outro ponto, um ponto baixo. E vou fazer isso por toda a carreira, uma carreira de ponto baixo aqui, pegando só uma das alcinhas aqui do nosso ponto de base. Eu esqueci de puxar esse fio aqui para arrematar, depois eu arremato ele, tá? Então, eu vou fazer aqui, fiz aqui a minha carreira, e aí, ó, quando eu coloco em pé, tcharam, já fica em pé. A câmera tá por cima, por isso que vocês veem só a cabecinha, mas ela tá em pé, bonitinha aqui, tá? Então, a gente faz esse degrauzinho aqui, porque aí a gente consegue dar uma base pra ela, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui na próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Tá? Vamos pegar os dois pontos aqui e ponto baixíssimo. Por toda a nossa carreira. Mesma coisa, tenta não deixar tão justo esse ponto, tá? Então, uma carreira inteirinha aqui de passar pra cá, depois eu arremato esse fio. De ponto baixíssimo. Então, eu vou concluir aqui e já venho dar continuidade com vocês. Toda a minha carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, já cortei o fio, coloquei ele na agulha e vou fazer aquele acabamentinho bem bonitinho aqui do meu fio. Como ficou esse fio solto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho nele aqui. Colocando lá pra baixo. E vou passar por dentro da minha peça. E aí, vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Como ele tá curtinho aqui, já vou colocar a agulha aqui. E aí, eu passo ele dentro da agulha. Pronto. Posso cortar os dois aqui. E aí, agora sobrou uma alcinha aqui da corrente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer também uma carreira de ponto sobre ponto. Vou pegar bem aqui, ó. A mesma coisa. Puxo aqui meu fio, dou um laço. Vou fazer um ponto baixo aqui, já vou puxar aqui para não esquecer de arrematar já ele. Um ponto baixo no mesmo pontinho que a gente começou. E agora, para cada ponto de base, opa, esse comecinho aqui, ele é meio chatinho, que tá bem na junção dos pontos aqui. Opa, vou pra cá. Então, para cada ponto de base, um ponto baixo. Então, ó, vem agora pra cá, ó, onde tá o meu ponto. Deixa eu puxar aqui meu fio. Opa, por baixo. É por cima mesmo, né? É meio chatinho mesmo esse comecinho, depois vai de boa, tá? Só fazer com calma. Ó. Pegou a próxima correntinha, puxou, ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a nossa volta. Então, vou concluir aqui e já venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E vou seguir assim por toda a nossa volta, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo, certo? Então, eu vou concluir aqui essa carreira
e venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, então ela forma esse detalhezinho aqui e fica bem bonitinho o pezinho. Então, vamos cortar aqui o fio e vou arrematar também. Então, passar aqui na minha agulha, vou passar aqui por dentro. E esse aqui eu vou dar um nozinho aqui por trás e passar ele por dentro do corpo. Vou encaixar aqui. E sair em qualquer lugar aqui do corpinho. Então, eu cortei aqui o fio e vamos agora ajeitar aqui toda a nossa bonequinha. Olha que fofa, ficar em pé bonitinha. Não precisa usar nenhum papelão, nada. Então, agora a gente vai começar a mexer aqui nos olhinhos. Então, eu vou colocar aqui o lenço dela. Acho que é lenço que chama isso, né? Eu não sei como que é o nome. Então, eu vou ajeitar aqui só pra ver aonde vai ficar bem certinho o rostinho. Então, eu vou colocar um alfinete aqui só pra prender, porque assim eu sei exatamente onde vai ficar os olhos. Tá? Então, aqui eu escolhi colocar esses olhinhos de pupila, mas se você quiser, pode colocar também os olhinhos de pino, né? Com pinos de segurança. Ou até mesmo bordar um olhinho também, aí fica ao seu gosto. Então, eu peguei essas pupilinhas, então, elas são pequenininhas, né, pra mexer. Eu vou colar elas, tá? Então, aqui eu vou usar a cola quente, mas pode também ser uma cola de silicone líquida. Então, vou fazer a colagem delas aqui. Posso só colar assim, ou se quiser também, eu posso fazer o afundadinho dos olhos das minhas pupilas aqui no rostinho da minha boneca. Tá? Então, são essas duas opções que a gente pode fazer. Aqui eu tô vendo aqui, eu tô achando que eu vou fazer o afundadinho aqui dos olhinhos para ficar mais bonitinho. Então, eu vou pegar a mesma linha que eu fiz o rostinho da minha boneca e vou passar aqui na minha agulha de tapeceiro para poder fazer. Vou colocar a linha lá atrás, vou sair aqui onde eu quero que fique, né, o olhinho, onde fica esse afundadinho. Vou passar aqui para puxar o fio. Então, coloco a agulha, saio lá no mesmo lugar ou bem próximo dele. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou enrolar a linha que tá no novelo no meu dedo para eu conseguir puxar e não soltar essa linha, né? Então, eu vou dar mais um pontinho aqui para segurar. Não precisa afundar tanto, é só um leve afundadinho, já dá uma outra carinha para nossa boneca, tá? Então, ó, puxei bem. Aí, aqui eu vou colocar para fazer o outro olhinho. Então, eu vou lá na lateral, vejo onde eu quero que fique, né, esse outro olhinho, para ficar bem proporcional para nossa bonequinha. Geralmente, eu deixo uns 3 a 4 pontos de distância de um olhinho para o outro, para esse tamanho de cabeça, acho que fica ok. Então, eu vou fazer a mesma coisa, passar o fio de trás para frente e puxando lá atrás para ficar marcadinho. Fica só um leve marcadinho. Até vou passar mais um aqui no primeiro pontinho, que eu achei que ele acabou ficando meio frouxinho. Mas não fica só um leve marcadinho no rostinho. Isso, tô gostando de fazer isso nas minhas peças, acho que tá dando um charmezinho a mais para os rostinhos dos meus amigurumis. Vou puxar aqui o fio, dar um nó. Isso daqui vai ficar escondido na cabeça, então não tem problema ficar afundadinho a cabeça atrás também. Vai ser coberto, né? Então, sem nenhum problema ficar com esse nozinho atrás. Vou passar aqui o fio na minha agulha para poder esconder ele. Eu não vou cortar muito perto do nozinho, para não correr o risco desse nozinho se desfazer, né? Então, eu vou passar o fio na minha agulha e vou colocar dentro da peça. E aí, sim, eu corto o fio, fica mais seguro. A gente ter certeza que esse fio, esse nozinho não vai se desmanchar, né? Então, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar onde está o nozinho e saio do outro lado, né? Coloquei um fio, vou colocar o outro lado aqui. Como eu estou usando o fio amigurumi com todos os cabos, então ele fica mais grossinho, tem que passar com cuidadinho ali na agulha, por isso que eu não consegui passar os dois juntos. E ficou assim o nosso olhinho. Agora vamos dar continuidade a eles.
cortando aqui o fio do arremate, né? Então, ficou bem certinho assim. E agora, eu vou colocar aqui, com a cola quente, eu vou colar os olhinhos, tá? Então, deixa eu limpar aqui a minha cola, que tá sujinha. Então, um pouquinho de cola, e aí a gente pega e coloca o olhinho, segura bem e faz a mesma coisa com o outro olhinho. Posiciona, segura e tá colado. Passei a minha linha aqui de novo na agulha, a gente vai fazer um narizinho. Então, eu vou vir aqui, ó, bem do ladinho aqui dos olhinhos. Um narizinho bem pequenininho. Vou dar 2 voltas aqui com o meu fio amigurumi para fazer a base do nariz. E agora a gente começa a enrolar aqui. Então, passando só aqui nessa base que a gente fez. Vamos passando um fio do ladinho do outro para ficar bem certinho o narizinho da nossa matrioska. Então, só colocando o fio, ó, bem do ladinho do outro, sem repuxar muito, é só para ficar justinho, mas sem não ficar nem frouxo, nem muito justo, tá? Então, é um bordadinho aqui do narizinho, vai ajeitando aqui o fio do lado do fio, para ficar bem bonitinho. Então, vou colocar mais uma vez aqui, vou ver se vai precisar de mais uma linha ou se já é o suficiente. Então, ajeita bem direitinho, dá mais um aqui, então, vamos passar de novo para ajeitar aqui o nosso narizinho. Puxa com cuidado, que tá bem apertadinho agora. E aí, eu vou entrar bem no mesmo ponto onde eu comecei o nariz e vou sair lá do ladinho onde eu deixei, né, o fio que tá vindo do novelo. E aí, ficou assim o narizinho, olha aqui como já fica com uma carinha bonitinha, né? Vou dar um nozinho aqui, então eu tô sempre arrematando com esse nozinho e depois passando o fio por dentro da cabecinha pra esconder esse fiozinho lá dentro, tá? Então, vou cortar o fio e depois fazer o arremate. Coloquei aqui o fio branco numa agulha, uma agulha mais fininha, mas é uma agulha que eu consigo passar aqui o fiozinho. Vou entrar lá por trás da cabeça, aqui na lateral do olhinho. Vou pegar aqui, tem um fiozinho aqui da cola quente, ó. Vou sair aqui bem na lateralzinha do olhinho aqui, então eu vou com cuidado para pegar bem do ladinho. Então, por isso a agulha fininha também vai ajudar a gente nessa hora. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Então, puxei aqui meu fio. E aí, eu vou entrar aqui embaixo no olhinho. Aí, eu vou colocar a agulha lá para trás novamente, fica mais fácil. Depois eu passo pro outro olhinho. Então, não precisa necessariamente sair no mesmo ponto, tá? Porque a gente vai fazer ainda o outro lado. Vou pegar aqui meu alicatinho para ajudar a puxar minha agulha aqui, que tá meio difícil de puxar com o dedo. Tá frio, a mão tá gelada e a agulha tá escorregando. Então, eu puxo aqui delicadamente, não puxa muito. Né? Ajeita bem aqui o pontinho. Ao fundo é minha gata miando, porque ela quer atenção. E eu tô aqui ocupada agora. Aí, vou sair aqui do outro lado do olhinho. Também com muito cuidado, bem no cantinho aqui do olhinho. Essa parte, se você quiser fazer essa parte aqui também, quando faz com o olho de trava, dá pra fazer até antes de fechar a cabeça, fica mais fácil, né? Aqui, como eu usei esse olhinho tipo pila, né, coladinho, aí não tem como fazer isso antes, tem que fazer nessa hora, tá? Aí, a linha saiu aqui da agulha, vou colocar ela de novo pra fazer aqui do outro lado. E aí, a mesma coisa, vou colocar do ladinho aqui do olho, e na mesma direção, né, que tá o outro, e vou lá pra trás. E aí, puxa com cuidado, mesma coisa, eu tenho que puxar com o meu alicatinho, e colocamos aqui. Vi que ficou meio tortinho aqui, então eu vou arrumar isso no olhinho. Então, arrematei aqui todos os meus fios, peguei aqui a linha preta, cortei um pedaço e vou tirar só um fiozinho dela. Vou passar aqui na minha agulha. Então, arrematei aqui todos os fios. Agora, peguei a linha preta, vou tirar só um cabinho aqui da minha linha. Tô usando a linha amigurumi também. Se quiser usar linha de bordado, também dá. Vou passar aqui na minha agulha. Vou colocar aqui de cima da cabeça. Vou sair aqui no cantinho do olho. Bem aqui no cantinho. Deixa o pedacinho lá em cima. E vou colocar aqui do ladinho do olho, um pouquinho mais abaixo, pulando o pontinho aqui da lateral do olho.
E vou já colocar lá pro outro lado, no comecinho do outro olhinho, pra fazer esse mesmo bordadinho. Mesma coisa de sempre quando a gente vai bordar o roxinho. Tenha calma, paciência, pra ficar o mais bonitinho possível, né? Então, vamos lá pro outro lado. Então, puxei aqui, ajeitei a minha linha e vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Veja exatamente onde tá a mesma linha do ponto, né? Para que fique bem direitinho, bem certinho os dois olhinhos. E aí eu vou sair com a minha linha lá em cima, aonde eu iniciei. Ó, tô vendo aqui, medindo bem certinho, para não ficar nada torto. E aí eu saio no mesmo lugar que eu entrei com o fio, para poder arrematar essa linha. Ó, que bonitinho que ficou aqui o olhinho. Essa linha amigurumi, quando a gente tira os cabinhos, ela fica um pouquinho mais sensível, tá? Então, ela pode arrebentar. Então, sempre com bastante cuidado na hora de puxar, porque ela vai ficando mais sensível, certo? E aí, na hora que coloca, né, aqui o lencinho, fica bem bonitinho o olhar da nossa matrioska. Vamos fazer o cabelinho dela também, um cabelinho bem facinho para deixar ela bem bonitinha. Ah, que graça que tá ficando, tô amando. Peguei aqui então meu fio charme, vou enrolar aqui em 3 dedos meus, mas bem frouxinho, né? Sem apertar muito. Vou dar umas voltinhas aqui, tá bom? Vou cortar aqui. E vou amarrar bem aqui no meio. Pode até dobrar aqui, pra ver se realmente tá bem no meio. E dar um nozinho aqui. Corta aqui o fio. E aí a gente vai posicionar ele bem no meinho aqui, entre os olhinhos. Tá vendo a linha do nozinho? Tá entre... no nariz, né, na direção do nariz, ajeita bem direitinho aqui. Isso daqui a gente vai colar também. Então, eu vou usar a minha cola quente, vou passar aqui um pouquinho de cola, e aí depois eu vou colocando mais cola se for necessário. Então, coloca bem aqui, começa pelo centro, coloca bem certinho. Essas pontinhas depois a gente vai esconder, tá? E aí, ajeita bem. Tá vendo que eu não cortei as laterais, tá? Pra ficar bem certinho. Vou colocar mais um pouquinho de cola de um lado, ajeito bem onde eu quero que fique coladinho, e do outro lado também. Então, aqui é só ajeitar bem e passar a cola aonde a gente quer que fique presinho. Essas pontinhas depois eu ajeito. Vou colocar agora aqui o lenço com cuidadinho. Se quiser pode usar a pinça ou agulha para ajeitar aqui os cabelinhos. Então, coloca com cuidado. Então, com a agulha aqui, ó, vou puxar esse cabelinho que tá soltinho lá pra baixo. E aí, se for preciso, passa mais cola aí. Aí você vê se é necessário ou não. Né? Então, ajeita bem. E aí, nós vamos colar essa parte aqui do lencinho sobre a cabeça, sobre o corpinho, né, da nossa matrioska. Tá? Então, vamos ajeitar bem aqui. E vamos passar a cola. Também vou usar a cola quente que eu tô usando em tudo aqui. Vou passar um pouquinho da cola e colar no corpinho da minha matrioska. Então, puxo aqui com jeitinho, seguro um pouquinho para a cola fixar e vou fazer o mesmo com o outro lado. Agora que eu editando aqui o vídeo, eu notei que tá de verde e amarelo, né? Tá bem cor do Brasil, só faltou ser azul a parte de baixo. Mas aqui, ficou bonitinho, gostei de como ficou. Aí, tá assim, ai que coisa mais fofucha. Amei esse cabelinho dela, do jeito que ficou. Achei que ficou bem meiguinho. Aí, é só segurar bem aqui pra cola fixar, né? Se quiser, pode colocar um detalhezinho também, pode fazer um bordadinho. Eu aqui vou pintar as bochechinhas dela, vou usar o pastel seco. Gosto bastante de usar esse material. Você também pode usar blush, né, de maquiagem, ou uma tinta para tecido, mas a tinta de tecido tem que ter muito, muito cuidado, porque qualquer coisa que a gente passe fica muito forte. Então tem que passar só uma sujeirinha.
com o pastel a gente consegue ter um cuidado maior também. Então, eu peguei o rosinha e vou aplicando aqui. Também, vamos aplicando de pouquinho em pouquinho, para não ficar nada muito forte sobre o rostinho. Então, eu vou aplicar de um lado, então, a bochechinha abaixo dos olhinhos, né? De um lado e do outro, e vou pintar também o narizinho. Então, eu vou aos pouquinhos, pegando um pouquinho do pastel e passando sobre o rostinho. Então, vou reaplicando aqui onde eu acho que eu tenho que reforçar mais a corzinha. Então, sempre assim, indo de pouquinho em pouquinho, aí a gente vai fazendo toda a maquiagem. Passa um pouquinho também acima aqui do nariz, para dar uma coradinha nela. E tá assim a nossa matrioska. Achei que ficou bem fofinho, gostei da expressão dos olhinhos dela também. Achei que ficou com uma carinha bem meiga. Então, você pode fazer bordados, pode colocar uma florzinha, como eu coloquei nessa outra. Essa minha outra eu fiz faz bastante tempo e ela estava aqui parada, então percebe-se que os pontos estão diferentes, porque antes eu fazia o ponto V, agora eu faço o ponto X. Então, por isso que elas estão um pouquinho diferentes. Também não tinha o costume de fazer os detalhes no olhinho, só colocava o olhinho e pronto. E aí agora tá assim. Então, essa foi feita, sei lá, não lembro quando ela foi feita, mas faz bastante tempo, ela tava guardadinha. E essa aqui, a de hoje. O que vocês acharam? Diz pra mim aqui embaixo nos comentários. E se você chegou até aqui, lembra de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com uma amiga que quer aprender amigurumi crochê, certo? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!